Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 22. Então, livro de Hermínio Corrêa Miranda, Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática da Doutrinação. Eu sei que você, um certo momento, você vai... Desculpa. Você vai se cansar desse livro aqui. Mas eu te pediria, tenha um pouco de paciência. Porque ao chegar no final, você vai pensar assim, meu Deus, quanto conhecimento eu amealhei. Eu digo isso não é para humilhar ninguém. Eu gostaria que você entendesse que eu não precisaria ler esse livro aqui. Porque eu já conheço tudo que está nesse livro. Eu conheço tudo. Não significa que eu conheço tudo, que eu ponho em prática tudo. Não, mas eu conheço esse livro. Então eu não tenho necessidade de ler esse livro mais. O meu cotidiano, eu procuro hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Mas a minha vontade é tão grande em ajudar os meus irmãos que aqui na Terra se encontram em processo de evolução, que eu imploro às pessoas, tenha paciência. Há uns dias atrás, uma amiga minha chegou até a mim, chegou até o meu conhecimento, isso uma semana atrás, mais ou menos. Chegou ao meu conhecimento de que tinha uma pessoa necessitando de ajuda de um passe. Isso uma semana atrás. E eu confesso a você que eu não estava lá muito bem. E conversa vai, conversa vem com uma amiga minha. E ela me perguntou assim, mas você não está bem para aplicar o passe. Você vai aplicar mesmo assim? Você tem dito nos vídeos que quando o médium não está bem, ele não deve aplicar, porque tudo que ele está sentindo passa por paciente e tudo mais e tal. E tá certinho essa amiga minha. É uma pessoa exemplar, está seguindo corretamente a doutrina espírita, não está seguindo nós, ela está seguindo a doutrina de Deus e de Jesus, doutrina dos espíritos. Mas eu disse mais ou menos a ela assim, olha, se tratando do próximo, o amor que eu sinto pelas pessoas fala mais alto. Eu sou capaz de esquecer de mim mesmo para me doar. Eu me entrego de corpo e alma. Mas aí não é falta de caridade para com você, mas eu estou disposto, por esse motivo, um dia responder perante Deus se eu cometo algum crime. Até porque eu não vejo crime nenhum quando o desejo é a prática do amor uns para com os outros. O amor é tudo, gente. E eu sei que eu fui, apliquei o passe nesta pessoa. Não é dando que se recebe? Não é dando que se recebe? Saí tão bem. E a paciente ficou tão bem que me deu vontade de sair para a rua perguntando para os outros se eles não queriam receber passe. Olha a loucura. Imaginou eu na rua com as mãos estendidas perguntando para as pessoas, quer receber passe? Quer receber passe?
Quer receber passe? Um dia eu quero ir nas lanchonetes. As pessoas tomando cerveja, comendo. Quer receber um passe? Quer receber um passe? Quer receber um passe? Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas você está com brincadeira. Não. O que eu estou querendo mostrar para você é que mesmo em meio a uma lanchonete, ali há mentores espirituais ali, amparando e protegendo os seus tutelados. Gente, Deus é Pai. Deus não desampara nenhum dos teus filhos. Vamos pôr isso na cabeça. Não é o local que nos contamina. É a nossa pobreza de espírito que nos levam a se misturar à lama. Pois Francisco Cândido Xavier, seu pai o levou em uma casa de meretriz, e enquanto seu pai num quarto se encontrava, quando ele sai, encontra Chico na sala, lendo o Evangelho e explanando para as nossas irmãs meretrizes. Do mesmo jeito que ele entrou, melhor ele saiu, porque ele explanou o Evangelho àquelas nossas irmãs. Então depende de nós. Se ali numa lanchonete, se ali em uma festa, por isso que nós temos que nos socializar. Nós devemos sair do nosso casulo. Permanecer preso no casulo, isso é ignorância. Nós devemos, o verdadeiro representante do Cristo, ele sai à guerra. Ele não se esconde da guerra, como está na doutrina. Que mérito há amar aqueles que nos amam? Que mérito? Você chama para almoçar na tua casa só os teus amigos. Aquelas pessoas que você pensa assim, eu não vou com o jeito dela, nem com o jeito dele. Ah, não. Vai desandar o caldo do feijão. A senhora gostou, né, vó? Eu também. Depois que eu pronunciei essa besteira, eu achei bonito. Mas é a realidade. Então, que mérito convidar só os amigos para almoçar na tua casa? Chama os desafetos também. Isso é psicologia, tá, gente? Não chama por enquanto, não. Deixa eu comer primeiro. Então, se a intenção é apenas fazer passar o tempo, virão os espíritos levianos, galhofeiros, fúteis e inconsequentes, quando não claramente mal intencionados, do que poderão resultar obsessões penosas e tenazes. Olha que interessante. Quantas pessoas vulgares, com todo respeito, que por brincadeira se reúnem sem compromisso, sem responsabilidade, sem conhecimento nenhum. E aquelas pessoas que se reúnem e que dão as mãos e colocam um copo com a boca para baixo e as letras do alfabeto. E, gente, aquilo ali é um perigo. Aquela mesa redonda ali com as letras do alfabeto e um copo e as pessoas com as mãos dadas, aquilo ali é um perigo. Se as pessoas soubessem, passariam distante desse tipo de trabalho. Então, quantas pessoas, olha aqui, isto é válido também para os que dedicam com seriedade e boas intenções, quanto para aqueles outros que se reúnem para se divertirem, porque muitas pessoas se reúnem para se divertirem.
Tem pessoas que procuram a casa espírita com o interesse apenas pelas manifestações físicas. Muitas pessoas gostam de presenciar materialização, desmaterialização, psicografia. Muitas pessoas gostam de ouvir o que os espíritos têm a dizer. Você entendeu? É interessante, faz parte do assunto aqui. Há 30 anos atrás, eu tinha uma amiga, o marido dela desencarnou e ela teve a inspiração de procurar um médium aqui no Brasil. Não vou dizer nome, não. E ela acreditou na mensagem através do médium em 100%, 99%. Mas por que não 100%? Porque em momento algum o espírito, através do médium, na psicografia, não a tratou como minha flor. Você entendeu? Porque aqui no corpo físico, todo dia ele chegava para almoçar ou para jantar. Bom dia, minha Fro. Boa tarde, minha Fro. Mas depois que desencarnou, ele se manifestou através do médium, deixou uma mensagem, só que ele esqueceu de citar Fro. Então ela deixou de acreditar 1% na mensagem. Mas eu perguntei assim para ela: 99%, 1% é Fro. Mas você acreditou 99% por quê? Ah, porque ele me chamava de meu mozão de uma forma tão carinhosa que só ele sabia. Ele chegava, me abraçava e me dizia: você é meu mozão. Ai, gente, com todo respeito, eu não fui criado desse jeito. Eu tenho nojo desse termo que você nem imagina. Perdão, tá? Não sei se você vive nessas condições, se é mozão pra lá, se é mozinho pra cá, né? Mor, tudo bem. Mor. Mas mozão? Ah, isso é falta de chinelo. Se a intenção é apenas fazer passar o tempo, porque tem muitas pessoas que procuram o espiritismo apenas para passar tempo, virão os espíritos levianos, galhofeiros, né? Charlatões, mistificadores, fúteis, inconsequentes, quando não claramente mal intencionados, do que poderão resultar obsessões penosas e tenazes. Nós precisamos entender uma coisa. Eu vou contar uma história dentro desse caso aqui, tá? Você me perdoa por eu estar contando casos, histórias, mas são histórias vinculadas à história aqui de Hermínio Miranda. Eu conheci uma médium em São Paulo, tá? Porque se fosse em Paraíso, eu ia dizer em São Sebastião do Paraíso. E ela tinha um centro de Umbanda. E ela, em dado momento da vida dela, ela trabalhou a vida inteira na Umbanda. Só que no final da vida física dela, já uma senhora idosa, vamos pensar assim, 80 anos, uns 60 anos trabalhando na Umbanda. Só que ela trabalhava na Quimbanda, no Candomblé, e tudo quanto é coisa, no Exu, e Pomba Gira, e vai, gente, né? Isso vai longe.
Não vou entrar nesse mérito não, porque eu respeito. Só que ela atuava na área de pacto. E ela amealhou muitos bens materiais, apartamentos, casa da praia, joias, carros. Eu a conheci, gente. Era amiga minha. Só que amizade é amizade, negócio é negócio. Nós éramos amigos. Eu me relaciono com o Papa se for preciso. Eu tenho muitos padres que são amigos meus. Prefeitos são amigos meus. Vereadores são amigos meus. Muitos advogados, promotor, juízes são amigos meus. Amizade é amizade. Negócio é negócio. Se vierem falar de espiritismo comigo, eles vão ouvir à luz da doutrina. Se não tocarem no assunto, continua do mesmo jeito. Só que essa minha amiga, ela, quando fazia praticamente uns 50 anos que ela já trabalhava, eu vou usar o termo para ficar mais fácil você entender. Quando ela fazia 50 anos que ela trabalhava na esquerda, porque ela só trabalhava na esquerda para destruir os outros. As pessoas iam e pagavam fortunas e fortunas no centro dela, de Umbanda, em São Paulo. E trabalho de 20, 30, 40, 50, 100 mil reais para acabar com a vida dos outros, a empresa dos outros. Ela morreu milionária. Morreu, Luiz? Calma lá. Faz parte do estudo. Por isso que é importante esse livro. Porque nós aprendemos como agir e como não agir. Você entendeu como é que é? Então, quando ela completou os 50 anos, ela começou a querer desfazer do pacto. Porque ela já estava cansada. Com 50 anos, ela já estava com 70 anos de idade. Então, ela já não estava mais com aquela energia, né? Para ir para as encruzilhadas, comprar as coisas e tudo mais, né? E ela começou a querer desfazer do pacto. Quando os espíritos que ela se vinculou a eles há 50 anos atrás, que se alimentava através de tudo que ela fornecia a eles, quando eles perceberam que ela queria pular fora, perdão do termo, eles começaram a implantar ovoides no corpo físico dela. Ah, é? Como se diz o ditado. Não vai nos servir mais? Então, se você não vai nos servir mais, esse é o pensamento deles. Se você não vai nos servir mais, então você para nós não presta para mais nada. Mas nós vamos te destruir. Porque eles são ingratos, gente. Veja que ela deu o que de comer a eles, vamos pensar assim. Você entende, né? 50 anos. Mas quando eles perceberam que ela estava querendo sair fora, eles se revoltaram. A ingratidão. Olha a ingratidão deles. Começaram a implantar ovoides no corpo dela. Ovoides no útero, no intestino, no estômago, ovoide nos pulmões, ovoide no fígado, ovoide nos órgãos genitais dela, ovoides na massa encefálica dela. Ao todo eu não vou me lembrar agora, tá? Você me perdoa, porque isso já faz uns 38 anos atrás. Mas é uma história real, verídica, que serve para nos orientar.
faça pactos com o bem, gente. Não faça pactos com aqueles que estão na contramão do Criador, do Cristo, não. Porque eles te obedecem. Só que você tem que dar o que eles pedem. Se você não der, eles te cobram de uma forma onde você é obrigado a ceder a tua vida física, porque eles implantam. E nesse momento, você tá tão desguarnecido de mérito, porque a vida toda praticando o mal. Como que os mentores espirituais vão te proteger? Você não plantou nada de bom. Só interesse, dinheiro, bens materiais. Mas e aquelas pessoas que o mal foi feito para acabar com elas, mataram elas? Às vezes sim, às vezes não, porque se o mal chega até mim e se eu estou bem, dissolve. Se eu estou mal, aquelas energias pegam em mim sim. Vamos respeitar essa área. Mas provavelmente eles implantaram uns 30 ovoides no corpo dela. Gente, ela não desencarnava. Os médicos faltavam desligar todos os aparelhos, mas ela não desencarnava. Eles retiravam ela. Eu me lembro disso. Eles retiravam ela do oxigênio, da incubação, né? Porque eles incubam a pessoa ali, né? Da intubação artificial, ventilação artificial, e ela não morria. Eles não deixavam ela morrer fisicamente. Eles torturaram ela até falar, chega. Até falar, chega. Só que, como que ela foi amparada? Quando ela, moça, né? Uma amiga dela chega até ela e pede-lhe proteção. Olha, eu queria abortar esse filho, eu descobri que estou grávida, né? E o meu namorado não quer assumir a gravidez. Olha que coisa. Ele não quer assumir a gravidez. Não, você não vai abortar, não. Isso é crime. Olha, na mocidade ela pensava assim. E ela ajudou aquela moça. A moça teve aquela criança. Só que aquela criança, depois de 12 anos, a criança desencarnou. Processo natural. Era dívida do coitadinho. E ele permaneceu na espiritualidade maior. Só que ele, sabendo do sofrimento que ela se encontrava no leito de morte, vamos usar esse termo, ele intercedeu por ela da mesma forma como ela intercedeu-se por ele um dia. E o socorro espiritual chegou, neutralizando todos aqueles ovoides. E foi por aí que os bons espíritos conseguiram retirá-la do corpo físico, sem que os ovoides percebessem ou vissem. Foi levada para as colônias espirituais? Não. Ela foi retirada do corpo físico e eles, mentores espirituais, a entregaram aos espíritos das trevas. Porque ela não podia ir para as colônias espirituais. Intoxicada, ela ia perturbar as colônias. Então, 10 anos, 20, 30, 40 anos a mais nas regiões umbralinas, isso não é nada, gente.
Sofra lá, fica lá, desintoxica. Na hora certa, é recolhida, é assistida, é operada, é reencarnada de novo. E outra, o umbral é uma bênção. Aqueles intoxicados é uma bênção. Graças a Deus que existe o umbral. Porque se não existisse o umbral, nós não aguentaríamos viver aqui na Terra. Se desligado parcialmente do campo psíquico umbralino, nós já nos encontramos perturbados. Imagine 100% ligados a eles. Nós já teríamos cometido grandes loucuras. Então o umbral é uma bênção. Então os mentores espirituais retiraram ela do corpo. Os mentores espirituais retiraram ela do corpo espiritual e entregaram ela para os espíritos das trevas. Porque eles sabiam que não podiam levá-la para as colônias espirituais, gente. Isso é doloroso. Mas isso acontece milhões de vezes todos os dias. Às vezes eu penso que o meu parente encontra-se numa colônia espiritual, mal sabendo eu que o mentor espiritual dele entregou ele para um chefe das trevas, até ele se desintoxicar. Um dia, aquele mentor que entregou vai lá buscá-lo. Não é interessante isso? Vamos para o próximo vídeo.